Graça e paz, meu nome é Suelen, eu estou aqui mais uma vez no canal Renovando e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Eu gostaria de começar esse vídeo pedindo para você se inscrever no canal, ativar as notificações, porque tem uma equipe empenhada para trazer toda semana vídeo abençoado para a sua vida, amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em João 15. A tradução que eu vou ler é a NVT. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Pois, assim como um ramo que não pode produzir o fruto, se não estiver na videira, vocês também não produzirão frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim não pode fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seco. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzirem muitos frutos, darão grande glória ao meu Pai, e demonstrarão que são os meus discípulos de verdade, e eu os amei como o Pai me amou. Quando vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerem no meu amor. Assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Queridos, hoje a gente vai falar sobre o que fazer quando não sabe o que fazer. O que agir quando não sabe o que agir. E como permanecer quando eu não sei permanecer. O Evangelho de João, que a gente leu, é um evangelho lindo, é um evangelho doce. O livro de João ele é encantador em muitos lugares onde a Bíblia não chegou. O Evangelho de João já chegou. João ele tinha uma intimidade com Jesus. E é muito lindo esse texto que nós lemos. E vocês notaram quantas vezes repetem a palavra permaneçam, permanecerem? E é sobre isso que nós vamos falar. Como eu permaneço em Jesus? Obedecendo. Provavelmente alguma vez em sua vida você já ouviu falar sobre as 5 linguagens do amor. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E nas 5 linguagens do amor eu contei, expliquei cada uma. E no final eu também falei que Jesus tinha uma linguagem de amor. E que a linguagem de amor de Jesus era a obediência. Então, quando eu obedeço ao Senhor, eu permaneço em Jesus. E o que é obediência? Obediência é eu entender que mesmo que os ventos estejam ao contrário, Jesus continua no centro da minha vida. Obediência é eu entender que quando tudo diz que não, o Senhor continua no controle da minha existência. Obediência é eu entender que mesmo que eu esteja passando por desertos terríveis, mesmo que a despensa da minha casa esteja vazia, mesmo que eu não veja motivos notáveis para louvar, para engrandecer, para cultuar o Senhor, eu preciso obedecer e crer nele. Permanecer até quando? Até o fim. Desistir não é uma opção, não importa a estação da sua vida. Se está no inverno ou se está no calor. Se está com fartura ou se está com miséria. Se está com saúde ou se está doente. E é muito interessante que eu realmente venho vivido isso na minha vida. Nesses últimos tempos, eu tenho aprendido a permanecer no Senhor. E a gente pega se pensando nos aspectos, no nosso dia a dia, nas coisas que acontecem. E às vezes entra uma incredulidade no nosso coração. Às vezes nós não conseguimos entender os motivos. Nós não conseguimos entender tanto porquê, tanto para quê. Às vezes a vontade de parar de cultuar. Às vezes a vontade de parar de vir na igreja. De sair de um ministério. Às vezes a vontade de largar a mão de tudo, inclusive da tua vida, bate na tua porta. Mas eu queria te lembrar que eu preciso permanecer até o fim. E mesmo que se nessa vida eu tenha dificuldades, se nessa vida eu tenha coisas que aos meus olhos ali, naquele tempo que eu estou vivendo, não seja boa, eu tenho que entender que o maior milagre eu já recebi, que é a minha salvação, que eu tenho um destino, que eu tenho um lugar. E esse lugar só será
e esse lugar só será habitado por aqueles que permanecerem. Eu tenho que lembrar que tudo passa e que eu já passei por coisas muito difíceis, por coisas às vezes muito piores do que eu passo hoje. Eu tenho que ter bons olhos, eu tenho que olhar a palavra do Senhor e entender que eu tenho um pai que não erra, um Deus que traçou o rumo da minha história, um Deus que o que está acontecendo na sua vida hoje está no controle, que Ele está guiando os seus passos e que você não está sozinho. Então, por isso, você precisa continuar obedecendo e permanecendo no Senhor. Por que permanecer? Porque não existe vida fora do Senhor. Só Ele tem palavras de vida eterna. Não existe caminho fora dele. E nunca conseguiremos nos esconder do Pai. Em Salmo 139, diz vários versículos maravilhosos. E tem um que fala assim: se eu subir num lugar muito alto, ou se eu descer num lugar muito fundo, ainda assim o Senhor estará comigo. Queridos, nós não conseguimos fugir do Senhor. Nós não conseguimos nos esconder dele. Então nós temos que entender que não existe vida fora do Senhor. Nós temos que perceber que nós somos como um peixe, que se tira nós da água, nós morremos. Então eu gostaria de falar através desse vídeo que o Senhor é o teu oxigênio, que o Senhor é suficiente para você viver, que o Senhor é o motivo suficiente para você existir, para você perseverar. Se a tua vida não está tão legal, se você não encontra motivos para cultuar a Deus, para vir nos domingos na igreja, para seguir a tua vida ali com o Senhor, eu queria te lembrar que tudo passa e que você tem que acreditar que o Senhor está com as rédeas da sua vida nas mãos dele e que você precisa permanecer nos dias maus para poder colher os frutos dos dias bons. No começo do versículo diz que todo ramo que dá fruto, ele poda. Talvez você esteja numa poda para produzir mais ainda. Então você precisa permanecer no Senhor. No versículo 11 diz assim: e eu lhe disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará. No verso 11 diz que quem permanece no Senhor tem alegria completa. Eu queria te lembrar que às vezes você está vendo esse vídeo e está falando assim: irmã, mas eu estou permanecendo no Senhor. Faz anos que eu permaneço ao Senhor, mas eu ainda não desfrutei dessa alegria. O Senhor é muito bom. O Senhor é perfeito, como eu já disse. O Senhor traça os nossos rumos. Se talvez aqui nessa vida você não está tendo alegrias, você não está vivendo uma estação boa, uma estação feliz, eu queria refrescar a sua memória e dizer que nós temos um destino, que todo aquele que tem um pai tem um destino, e que no céu não haverá luto, no céu não haverá tristeza, no céu haverá alegria. Mas para isso você precisa permanecer firme, confiante, permanecer inabalável. Não é fácil. Não é todos os dias que você vai conseguir chegar na igreja rindo. Eu mesma já tive cultos que chorei do início ao fim, porque o meu coração estava triste, o meu coração estava em pedaços. Mas eu entendo que o Senhor é a minha fonte de vida e que não há vida fora do Senhor. Nunca passou na minha cabeça quando algo fugia do meu controle, quando um problema batia na minha porta, eu saí da presença do Senhor, eu saí da igreja, porque eu sempre entendi que o Senhor é minha vida e que não existe vida fora dele. Eu também queria te lembrar que se com o Senhor muitas das vezes não é fácil, sem ele, sem estar na presença dele, não permanecendo dele, é muito pior. Eu gostaria de orar por você que talvez está passando por um motivo, por um problema, por uma dificuldade. Não está conseguindo permanecer no Senhor, permanecer na igreja, permanecer na presença dele. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu apresento, Deus, a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Talvez essa pessoa falou: Senhor, eu não tenho motivos aos meus olhos para permanecer no Senhor. Deus, eu gostaria de refrescar a memória dela, a memória dele, e dizer que o Senhor nos salvou, o Senhor morreu por nós, e isso, Pai, é um motivo suficiente para a gente te louvar e permanecer no Senhor. Deus, eu te peço, Pai, renova, Deus, as energias, Senhor, muda, Deus, a história dessa pessoa, transforma, Senhor, esse coração,
Deus, que a partir desse vídeo, Pai, uma força surreal, uma vontade de estar na tua casa, uma vontade, Pai, de te cultuar, possa, Senhor, invadir e permanecer nesse coração, Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos e fica com Deus.